Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do nosso PodPEC, é o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, diretora comercial e marketing da Pernambuco. Estou à frente deste projeto muito bacana, muito legal, levando informações de qualidade para vocês. Aproveitem esses conteúdos de YouTube, de podcast, que são conteúdos gratuitos e super importante para o conhecimento, para o engrandecimento pessoal de cada um. Então, curte nosso episódio e nossa conta para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante para você, tá? A gente tinha a conta do podcast na conta da Pernambuco Consultora. Agora, nosso podcast está tão relevante, tão importante, que temos uma conta única para o nosso podcast. Então, se inscreve no canal, dá like ou dislike também, se não gostar, é autorizado. Manda as dicas, sugestões de temas, tá? Para que a gente possa continuar com esse projeto, que é muito bacana e a gente tem muito prazer em realizar. E hoje, a gente vai pela primeira vez, deixa eu fazer uma pergunta aqui nos bastidores, que episódio é esse? 70? 60 e muito. Daqui a pouco eu digo ponto aqui para eu saber. Já estamos aí quase no episódio 70 e nós não tínhamos ainda trazido para o nosso projeto a conversa, o bate-papo sobre a questão de obra. Nossas obras tão relevantes para o nosso negócio. A gente fala tanto da qualidade da Pernambuco, a gente fala tanto do acabamento 65, olha, quase que eu acerto. Fala tanto do nosso acabamento, fala tanto da qualidade, do prazo de entrega, do cumprimento, né, da parte construtiva, e a gente não tinha trazido ainda para vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, vieram várias perguntas, e uma das perguntas sempre foi a minha, eu vou assim, até deixar por último, vai ser o creme de la creme. Não vou dizer aqui, vou dizer depois. E a gente vai conversar sobre isso. E outra coisa, pessoal, desde que eu comecei a trabalhar na empresa, eu sempre escuto as pessoas dizerem, e eu sinto isso, que os clientes entram no apartamento da Pernambuco Consultora e não conseguem descrever, não conseguem falar o porquê acha tão lindo, o porquê acha melhor, o porquê, como se todos fossem iguais, mas que quando entra no da Pernambuco Consultora percebe que é melhor, mas não sabe dizer o porquê. Então, por isso também que a gente criou o projeto chamado Por Trás dos Tijolos. E por isso também que a gente está trazendo esse episódio para exatamente mostrar o porquê, quando o cliente entra, ele não consegue dizer, mas ele sabe que o nosso é melhor. Então, estamos com a dupla, certo? Que está hoje à frente do Aurora Prince. Desde o lançamento desse empreendimento, a gente fala que é um empreendimento de referência no nosso estado. É um empreendimento que está desbravando com qualidade, mais uma vez, a Rua da Aurora. Já tem outros empreendimentos lá, sem ser da Pernambuco, a gente também já tem um outro lá, mas nenhum do porte do que a gente está realizando lá na Rua da Aurora. Tá? Então, desde a concepção do projeto, paisagismo, tudo, é uma obra de referência na nossa empresa, até de aprendizado, de melhorias, de planejamento. E a gente trouxe a Amanda e meu querido Isaías. Isaías não, Abraão. Meu Deus do céu, deu branco. Confunde porque é bíblico. Verdade. Abraão e Amanda, tá? E cada um vai se apresentar e dizer o que faz lá na obra, o que parte é responsável na obra, para que vocês possam entender e contextualizar com quem é que nós vamos conversar. Amanda, seja muito bem-vinda. Diga aí quem é você para a turma saber. Boa noite. Boa noite. Se você estiver me vendo agora à noite, né? Geralmente as pessoas vêm mais à noite mesmo, né? Em casa. Também. E aí eu sou Amanda Silva, sou engenheira responsável pela obra Aurora Prince, hoje a maior obra da construtora, né? Eu gosto sempre de falar da grandiosidade dela. Ela é um dos maiores terrenos, né? Mais de 5.600 metros quadrados de terreno. A gente está construindo mais de 43 mil metros quadrados de construção.
que são divididos em 2 torres, e a gente comenta na obra... Mas a pessoa não tem noção, né, do que é, né? Isso. 43 mil. A gente sempre fala o seguinte, estamos construindo 2 torres, porém temos 3 obras. Temos a Torre A, a Torre Rio, né? A Torre Sol, que a gente também chama de Torre B, e a Extralâmina, que é toda a área de periferia, com estacionamento, com todas as áreas de lazer. Então, a gente subdivide dessa forma, Torre A, Torre Sol e periferia, que também, para a gente considera também uma terceira obra pelo tamanho e a dimensão do empreendimento. Ô, Amanda, quando você fala periferia, você está chamando uma terceira torre, o edifício garagem. Isso. Apesar dele ser ligado às torres, né, dos apartamentos, você chama ali de área de periferia? Isso, também, então. Os 3 pavimentos, na realidade 4 pavimentos de estacionamento, né, térreo mais 3, e o quarto pavimento que a gente chama de área de lazer, que é o teto verde, que tem vários itens de lazer também nesse local. Então, a gente considera separado, porque na construção a gente também constrói separado, né? Ela tem ligação, porém a gente consegue dividir não só as equipes, como o método construtivo, a execução, o cronograma, tudo dessa forma, separadinho. Vai ter muita pergunta vir para a gente fazer. E, Abraão, diga você já está no nosso 2º podcast. O outro podcast foi nada a ver com obra, né? Verdade. E conte aí sua história. Prazer, você veio pessoal. do Candeias, né? Isso, vim do Candeias. Costumo dizer que é um prazer, né? Comentei até com a Amanda hoje, inclusive, que em termos de dimensão, como ela comentou, né? Do Aurora Prince, só a área comum, só esse trecho, né, de periferia que a gente chama, que são os térreos, mais o vazado e o teto verde, que é uma área super robusta, em termos de parâmetro de orçamento de projeto, né? Por ser tão robusto, né? Imponente, né? Majestoso, ele é cerca de 29,35% do orçamento total do empreendimento, né? Então, acho que é muito válido, de fato, a gente chamar que são não são 2 torres, né? São 3 torres, na verdade, no empreendimento. Ô, Abraão, fala um pouco pro pessoal qual é o teu papel na obra, né? Amanda é engenheira responsável, e qual é o teu papel na obra, para as pessoas entenderem a diferença da responsabilidade de cada um. Certo. Pensando nesse empreendimento, que de fato é único, eu costumo falar, inclusive, que o Aurora, ele é a junção do Aqua Prince com Arcos da Aurora, que também são empreendimentos lindíssimos da empresa. E por ser tão grandioso, né, e a Pernambuco sempre pensando em oferecer o melhor para o seu cliente, foi planejado, né, estrategicamente, nessa obra, a gente ter 2 engenheiros. Um voltado para a parte de execução e outro voltado para a parte de planejamento e custo. Exatamente prezando a racionalização do processo, eu acredito, para poder cumprir, né, as metas em relação às entregas e às datas, porque além de ser um produto inovador, eu acredito ali para a Rua da Aurora, né, em termos de volume, ele também traz, né, ele também agrega o Personaliza, que é um produto de personalização e reforma. Então, assim, você tem um projeto que é gigantesco, né, e quando você para poder pensar, vou mergulhar, você vai dar um mergulho ali de 124 metros em cada torre, que é muito alto. E, caramba, é incrível. Então, como pensar em planejamento, né, de obra, em custo de obra. Que o cliente ele não tem noção, por isso que a gente tem que chamar o nome de Personaliza mesmo, porque é personalizado. Isso. Uma coisa seria a gente fazer tudo igual, né? Até a linha de produção, questão, né, de gestão, é muito mais fácil. E como essa parte do mercado de personalização está muito forte, assim, cada vez eu me impressiono mais com os orçamentos que eu vejo de reforma, né, que passa por mim, os contratos, como o cliente está investindo, né, nessa ponto elétrico, é tanta coisa que a gente fica até assim, né, vou fazer ou não vou fazer, porque o ideal era a gente não fazer nenhum, mas como é que a gente vai negar isso para o cliente? Sempre houve até uma discussão assim, entre a obra, o engenheiro, né, seria, e a turma do comercial. Porque para quem está à frente da obra é uma catástrofe você fazer cada apartamento de um jeito. Aí você vai conversar com a ponta vai dizer, mas a gente precisa fazer, porque o mercado é assim. Tal. Então, é um desafio também, né, essa parte de planejamento de obra com relação às personalizações também. Porque imagina,
piso diferente, parede diferente, ponto elétrico diferente, Acabamentos. Exatamente. acabamento. E o desafio está exatamente aí, porque a gente da área, né, está acostumado, quando chega no pavimento tipo, geralmente padroniza. Então, as unidades se repetem em tudo, né? Chega com você a Área, cabeça, aqui, só revestimentos, de pensar. exatamente. Mas quando entra esse produto da empresa, então você tem essa descaracterização, né, do pavimento tipo. Sim. E, de fato, as unidades passam a ser únicas, né? Exatamente pensando no projeto do cliente. Então, tem todo um cuidado, né? Tem toda uma mão de obra envolvida, né? Por trás aí dos bastidores da construção, para fazer valer a pena esse investimento para o cliente e entregar realmente esse produto. Então, o desafio realmente foi esse, né? Como numa obra que é atípica, que foge, então, até então, do padrão de construção, você Foge de conseguir... volume, né? Foge Isso. de tudo, dessa coisa de personalização. Conseguir conciliar, né? Prazo e custo de obra com o atendimento dessas demandas, né, aos nossos clientes. Então, racionalizar, né? Ter uma engenheira realmente chão de obra que está envolvida com todos os processos, custo também, e ter um engenheiro voltado para a parte de planejamento. E eu costumo dizer que é um planejamento vivo, porque como a gente está o tempo inteiro lá na obra junto, de mão dadas, então a gente consegue antecipar imprevistos, a gente consegue prever as oportunidades de melhorias, né? E Otimizar sabe, o processo também. tem uma coisa assim que é interessante, né? Quando a gente tem um empreendimento que tem um excelente sucesso de venda na largada, como foi o Aurora, a gente não tem muito mais chance de errar em custo, né? É o lado bom e o lado ruim, porque já está vendido, o valor já está batido o martelo. Então, quando você tem um empreendimento que às vezes não é bem vendido na largada, se tiver alguma coisa no meio do caminho, você ainda consegue ajustar a tabela, mas que não é o caso do Aurora. Então, a gente tem que ir lá bem justo, né, no acompanhamento mesmo. Eu acho que foi super assertivo a gente ter, né, essa separação, porque precisa estar bem colado com relação à questão financeira também. Sim, né? E aí mais um ponto que eu gostaria de enfatizar é que foi uma determinação e um direcionamento assim, bem assertivo, principalmente por tudo que a gente vai receber e conseguir registrar de toda essa inovação que a gente está tendo, de volumes monstruosos, de agilidade para um produto tão grande. Então, não só a realização do produto em si, mas também todos os números que a gente vai conseguir registrar, indicar, criar índices para que os próximos empreendimentos melhorem em relação ao orçamento, em relação à produtividade, em relação a prazo. É como a gente estava conversando, é um laboratório. Isso. É um laboratório. Olha, vamos para as perguntas, porque eu tenho a mania de falar o podcast todo e não fazer nenhuma pergunta do roteiro. É a minha cara fazer isso. Mas vamos lá. Como foi estruturado? Como é que começa? Imagine que até antes de Abraão chegar, né, do zero, como é que a gente consegue planejar uma obra do zero? A gente está lá no terreno e qual é o primeiro passo, né? Quem vem primeiro, né? Como é que você imagina uma pessoa que não trabalha nessa área? Vocês recebem os projetos, né? E aí, como é que planeja o para frente? Qual é o primeiro passo? Cada um vai dizer... Vou começar. Comece, cada um vai dizer que você chegou no começo, né, já no momento zero. Mas antes da minha chegada, tem todo um estudo, tem todo um trabalho da parte de marketing, da parte de viabilidade de projeto, assessorias, visualizar se aquele local realmente é um local que absorvesse um empreendimento desse porte, que pedisse um empreendimento diferenciado. Então, tem todo um estudo de viabilidade para se escolher qual o produto a ser lançado. Foi definido qual é o produto, vai para a parte de arquitetura. Aí, desmembrar aí, o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai colocar extra em área comum, de viabilidade, de melhoria, de facilidade, de diferencial de mercado, e realmente utilizar a área comum como uma extensão da casa, diminuindo até a utilização do ambiente, vamos dizer, íntimo, para que você tenha esses ambientes extras também no teu condomínio e você consiga acessar com mais facilidade. Então, partiu da parte de arquitetura, definiu a metragem do apartamento, a quantidade de quartos, quantas vagas de garagem, porque isso é muito importante também. E aí, viabilizou tudo isso, fechou a parte de arquitetura
com imagens, com book, aí chega a parte de vendas e marketing, para poder visualizar todo esse processo. Tem aí o lançamento e nessa parte de fechamento de projeto de arquitetura, começa a parte também de engenharia em relação à definição de fundação, à definição de estrutura, porque para fechar o projeto de arquitetura, eles precisam andar juntos com o projeto de estrutura, viabilizando acesso, tamanho de pilares, vigas e lajes, que é justamente o esqueleto que vai segurar toda essa estrutura. Quais são os primeiros projetos que a gente solicita? Vamos lá. Para a execução em si, a gente já inicia. Em si, já está lá. Engenheiro chegou na obra, Sim. Eu cheguei lá no dia 15 de janeiro de 2024. Eu já cheguei, estava iniciando, já tinha iniciado na realidade, o estaqueamento. Então, um dos primeiros projetos é locação de carga de pilar, que vai determinar o nosso projeto de estaqueamento. Definição de estaqueamento de acordo com as cargas e, consequentemente, esse projeto de estaqueamento, que vai levar em consideração futuramente o projeto de fundação, o projeto de estrutura e a execução de todo o processo. Então, chegou na obra, a gente locou o canteiro, colocou toda a nossa infraestrutura, que é onde a gente vai conseguir viver, né, ter toda aquela parte de área com... Eu acho essa parte, parece simples, mas eu acho desafiante Muito. fazer o canteiro, porque você vai deixar o canteiro para a obra inteira, né? Você tem que Sim. pensar, não é uma coisa que você faz aqui, vai toda hora, porque isso gera custo, gera logística. E você tem que pensar como vai receber o material, Sim. como vai ter funcionário, vestiário, alimentação. A gente tem aquela parte da ISO, né? Da parte de qualidade, né? Isso aí. E nessa etapa também é importante construir algo, né, o canteiro, para que você faça o menos demolição possível também. Então, tem todo um planejamento também para você pensar num canteiro inteligente, para que as atividades que você vai fazer, desde o atendimento da fundação, né, que é a primeira atividade que a gente inicia realmente no empreendimento, para que até o final você vá apenas completando o canteiro e não tendo que desfazer o que está feito, né, para poder adequar. Começa então, menor, né? Isso. Começa só o que precisa naquele momento, né? Sim. De repente até um container resolve, né? De repente no primeiro momento, não. Lá nem no Não, início, também. não deu para ser container, justamente o inicial já tinha um volume grande de funcionários, tanto da Pernambuco quanto os terceiros, né? E aí a gente precisou de um canteiro um pouquinho mais robusto. E tivemos a grata surpresa de ter um terreno extra, né, do lado, onde a gente conseguiu já fazer toda a nossa parte de canteiro, a área de vivência, que basicamente é onde vamos almoçar, onde os funcionários vão chegar, bater o ponto, trocar de roupa, banheiro, chuveiro, vestiário, copa, a área de refeitório. Então, a gente precisou organizar e tivemos essa grata surpresa de ter esse terreno extra atrás. Então, conseguimos, desde o início, já organizar e construir um canteiro que já atendesse um volume significativo. Hoje, estamos com o mesmo canteiro lá do início. Obviamente que em janeiro a gente não tinha 100%, mas a gente já começou pensando nesse volume, vamos dizer, médio de funcionário, médio a alto, ao quantitativo total dos funcionários. Quantas pessoas tem hoje lá? Hoje, 116. Nossa, né? Somando com o terceiro. Terceiro, que basicamente é o volume maior de construção, que hoje é a parte de estrutura, né? A parte de carpintaria, a parte de ferragem. Então, no volume total, hoje, já estamos ali em torno de 116 funcionários. Tem dias que um pouquinho menos, tem dias que um pouquinho mais. Mas já é um volume significativo, né? 116 porque pessoas. Hoje estamos trabalhando com 4 frentes, né? Estamos trabalhando com a frente da torre A, a frente da torre B. Eu estou construindo essa torre, construindo essa. Estou construindo, a gente dividiu a periferia, como eu falei anteriormente, em 3 trechos. Trecho A, trecho B e trecho C. Trecho A eu tenho mais uma equipe e recentemente decidimos antecipar o trecho C para ser construído antes mesmo de finalizar o trecho A. Foi um estudo e uma decisão estratégica para que a gente conseguisse evoluir mais rapidamente em relação à conclusão da estrutura, onde é o nosso ponto crítico, né? Qualquer
qualquer aumento de prazo aí interfere diretamente no produto final. Então, aí foi mais uma decisão assertiva de estar antecipando também esse processo. Então, hoje a gente está com um volume bem grande para o início de obra. A gente está com pouco mais de um ano, né, de obra e já estamos com quando a gente 116. chega, qual é a diferença? Por que a gente chega lá no Aurora e vê uma certa organização no fluxo, né? Vê uma razão de ser com relação a por onde entra, por onde passa, onde tem o almoxarife. E tem obra que a gente visita que é uma bagunça. Justamente Como é que a pessoa pensou? Porque tem que ter um arquiteto ali pensando, Isso. Então, lá pensando na até parte, no futuro, isso que eu estou dizendo, né? Pensando no futuro. lá na parte do projeto de canteiro, né? Existe um projeto de canteiro, a gente precisa visualizar toda a parte de logística. Porque, na realidade, a construção, a gente precisa, é um ponto forte e a gente precisa direcionar esforço físico e tempo para a gente pensar em relação a isso, e isso facilita em todas as decisões futuras, porque a partir do momento que você cria um fluxo de logística onde você consegue receber material, entrada e saída de caminhões de grande e médio porte, que lá a gente consegue acessar por 2 ruas, facilitando ainda mais a nossa logística. Então, a gente consegue otimizar a utilização do canteiro, fazendo com que a gente não tenha necessidade de estar demolindo e realocando essas estruturas. Então, toda essa parte, esse empenho na parte do projeto de canteiro é o que facilita todo o processo futuro. E também o tamanho do terreno, né? Porque às vezes tem canteiro que é super bem apertado. Eu não sei lá no Candeias como foi, Abraão, mas lá o terreno também é grande, né? Isso. O terreno é grande, mas como são 2 torres e a gente precisava de muito espaço para a gente poder armazenar o material, inclusive a gente até tentou, né, a estratégia de alugar um terreno próximo, mas era inviável economicamente. Então a gente antecipou também esses trechos de periferia, que era o vazado, para a gente poder ter espaço de armazenamento. Porque quando a gente vem para as atividades que são os materiais cimentícios, né, que chegam os ensacados, depois os revestimentos, precisa de muito espaço, né? Físico. E também outra coisa que eu tenho, né, que eu acho que é bem bacana, que eu vejo também, que eu tenho até orgulho assim, de como a gente faz, é a questão de... Aí eu acho que é até mais com o Abraão, de repente, quanto que a gente compra? Não é? Porque tem aquela coisa, compra logo tudo, compra, né, compra de acordo com o cronograma, porque nós não somos depósito, né? Nós não somos um home center, né, que tem lá um mega estoque, né? Então, e também tem o prazo de entrega. Uhum. Como saber se não vai ficar de braço cruzado esperando que o material não chegou, ou quanto que você já vai comprar à frente, né? De você antecipar uma despesa se você ainda não está precisando. Eu fico pensando na feira de casa, né? Aquela coisa do first in, first out, sabe? Aquela coisa de... Porque você vai comprar pasta de dentes, né? Tudo, shampoo, né? Uma coisa é você comprar um monte para deixar, mas você vai ter que investir na frente, né? Sim. Mesma coisa é a feira de casa. Fazendo uma analogia bem simples, né? Mas quando você vai no seu mercado e compra... Vou fazer feira para 3 meses, sei lá. E você armazena tudo. Em vez de você estar usando o estoque lá, você está fazendo estoque na sua casa, né? Mas a analogia aí com alimento é perfeita, porque assim como alimentos perecíveis, né, que vencem, né, o boleto também chega, né, para a obra. Isso. Então, assim, tem que pensar na saúde financeira do empreendimento. E aí a gente tem 2 vertentes, né, para a gente poder trabalhar. Além de garantir um fluxo financeiro saudável para a empresa, né, a gente tem que pensar que estocar material também você pode estar perdendo espaço físico naquele momento que poderia estar sendo destinado para outro fim, né? Então, a partir do planejamento, né, e o orçamento, a gente consegue traçar nossas EAPs, que são as estruturas analíticas de projeto, e também conseguir extrair daí nosso cronograma de aquisição, né? Então,
Hoje a gente tem a central de compras, né? Então a gente centraliza essa informação para você conseguir saber melhor quais são os fornecedores que atendem na região, saber o preço que é praticado, saber inclusive qual é o percentual de desconto também que o pessoal geralmente dá, porque é uma prática comum, né? Então as pessoas já passam essas propostas, esses orçamentos, com os valores acreditando que nós engenheiros temos a fama de ser pirangueiros, né, Amanda? Sim. Vão solicitar desconto. Então assim, esse cronograma de aquisição é também, essencial. Né, que engenheiro tem que ser, pelo Com amor de certeza, Deus, com né? certeza. Por favor. Então é matriz assim importante para a gente ter esse cronograma de aquisição bem definido, porque a obra na verdade é um serviço puxado, né? O planejamento e o cronograma do Aurora ele foi pensado para ter essa fluidez, né? E esse dinamismo, mesmo sendo 3 frentes de serviços diferentes, né? A gente pensou dessa forma exatamente para não ter essa interdependência entre os setores, né? Então assim a Torre A trabalha sozinha, né? Tem vida própria. Eu chamo de unidades de negócios diferentes. Então, você consegue ter cronogramas separados também, equipes separadas, pensando exatamente nessa questão também do desembolso, né? Então, não é saudável para a empresa você estar estocando material, né? Costumo até brincar com a minha equipe de almoxarifado, a gente não está na guerra, não. A gente não precisa estocar. Precisa realmente controlar isso. Ô, Abraão, e para você, qual é o maior desafio que você acha do cumprimento do cronograma? Né, para você, assim, você né, imagina que a gente tem lá cada fase, cada etapa tem uma quantidade de dias X para executar, certo? Que eu estou falando agora como Abraão de planejamento, certo? Porque provavelmente para a Amanda deve ser um outro desafio, né? Não Abraão do Candeias, estou falando agora Abraão para você que está assim está à frente dessa parte do planejamento, qual é o seu maior desafio para você conseguir cumprir? Né? Porque vamos lá, para a turma ou que compra ou que vende faz assim, qual é o período de obra? Aí bota lá, vamos supor que 40 meses, certo? É como se fosse assim e a obra está 40 meses, só que ela é subdividida em micro períodos, né? Em micro obras. Então e o que a gente está conversando aqui também é como existe a possibilidade de mudar durante a construção. Você, de repente, planejou de uma forma, um cronograma assim, assado. A gente já falou aqui que já foi mudado, né? Essa coisa da periferia, isso. E nem sempre a gente acerta, porque a gente já teve obra aqui de decisões tomadas erradas. Não foi que a empresa fez errado, mas deu trabalho consertar essas decisões de cronograma. Vou fazer, por exemplo, primeiro periferia do que fazer primeiro a torre, um exemplo. Né? Vou fazer torre primeiro do que periferia. Então, são decisões, né, que tem que se tomar. Então, para você que está aí à frente do planejamento, qual é o seu maior desafio? Cumprir cronograma, que é isso que a turma ama, né? Cumprir cronograma. Isso. Hoje eu estou do outro lado, né? Estava à frente do Candeias, envolvido também na parte de planejamento, custo, execução. Hoje eu estou com um olhar mais clínico e voltado, totalmente direcionado para a parte de planejamento e custo. E na obra a gente tem costume de sempre chegar na data final, como você falou. Qual é a data final da obra? Então você fixa aquilo como diretriz, né, imutável. Mas a gente se esquece de vivenciar o processo. E o processo é exatamente... Para frente, né? 40. Aí, isso. O processo ele é exatamente cada etapa na sua data de início ou a data de fim. A gente costuma falar, né? Viva o processo. Então, para planejamento, realmente é isso. Por isso que eu digo que no Aurora, por ter, né, separado, né, engenheiro de obra e engenheiro de planejamento, tem-se um planejamento vivo, dinâmico, porque ele vai acontecer ali no dia a dia. Então, se determinada atividade que, de repente, é considerado um ponto crítico, ela não atingir a data correta, né, de conclusão, a gente consegue ter um replanejamento. Imagina você não ter esse acompanhamento diário e você só dar conta dessa atividade que é considerado um ponto crítico do teu empreendimento, né, do teu projeto, depois de 1 mês ou 2 meses que você vai fazer uma reunião, né, para levantar os índices. Chegou, né? Ou que chegou, mas custou muito para chegar, né? Então, um plano de ação que poderia ser planejado, né, com cuidado, para sanar ou tentar controlar um dano muito menor, né, passa a ser desastroso, porque você precisa controlar algo que no início era do tamanho de uma formiga, hoje é do tamanho de um elefante. Então, é preciso esse comprometimento, né, e essa atenção, não só do setor de planejamento, mas todos os envolvidos, né, da equipe, com as datas de início e fim,
para cada atividade, para cada sistema construtivo. Porque mesmo a gente tendo 3 torres, né? Torre A, Torre B e a periferia, que é a área comum, independentes, os serviços dentro desses setores estão interligados. Sim. Então, se de repente algo sair do planejado na Torre A, né, vai, na verdade, postergar alguns serviços também, né, para frente. E esse comprometimento a gente tem diário, e o Project, né, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, um dos softwares de gestão, ele vai estar dando esse alerta para a gente, né? Olha, você precisa estar reprogramando. E eu até falo para os meus amigos que hoje é muito comum, né? Tem muito software, tem muito programa. Você fala de Sim, gestão... mas termina que quem alimenta ali é o humano, né? Exatamente. Também tem isso, Você né? fala de gestão, todo mundo pergunta qual é seu software, qual é a sua ferramenta de gestão. Você tem que dizer eu, né? Abraão. Exatamente. Né? Você tem que pensar primeiramente quais são as metodologias que a pessoa que vai estar operando, né, Sim. vai estar utilizando para poder gerenciar esse empreendimento. E foi exatamente essa estratégia, né, que a Pernambuco utilizou, que de fato é muito assertiva, de você setorizar esse empreendimento grande, né, e você racionalizar os ramos da engenharia. Não concentrar apenas num engenheiro, né, essas demandas, mas sim você distribuir e conseguir uma performance melhor, né? Eu acho que até diminui até riscos, né? Sim, eu ia falar, inclusive, da escuta ativa da diretoria, por ter visto essa questão. A gente partiu sinalizando essa diretriz que poderia e precisaria de uma melhoria nesse setor, principalmente para conseguir ter justamente o ganho de hoje, da gente conseguir otimizar, da gente conseguir ter preço final, racionalizando não só a parte de mão de obra, mas efetivamente o controle geral. E que isso não seria apenas um custo inicial, é um investimento real hoje, onde os frutos estão sendo colhidos também hoje, mas principalmente futuramente, onde teremos números, dados históricos. Até de prazos, né? E execuções e quantidade, né? Isso. Ô, Amanda, mas para você, como engenheira, certo? De engenheira da obra em si, qual o maior desafio para você? Qual é a parte mais, assim, que dá frio na barriga, né? Que dá borboleta na barriga? Por quê? Seria muito simples a gente chegar para Amanda e dizer: Amanda, vá lá executar dentro do prazo com conta livre, né? Com cheque em branco. Vá lá. Mas você, como engenheira que está lá na pronta, qual é o maior desafio para você? O desafio da construção civil, em geral, é o gerenciamento de pessoas, né? No final das contas, ainda é uma indústria muito artesanal. Então, no final, a gente tem que estar gerenciando toda uma equipe. E aí, uma equipe de diversos setores, tanto do meu cliente final até o meu funcionário mais simples, mais técnico ou superior. Então, a gente é muito mais essa questão do gerenciamento de equipe, de pessoas. Então, eu acho que o grande desafio, não só meu, como todo engenheiro, é justamente garantir com que toda a equipe seja coesa e tenha um entendimento total de que teremos prazo inicial e prazo final. E a gente precisa cumprir esse prazo. Quando a gente consegue colocar isso não só como meta, mas também como diretriz de cada setor, de cada funcionário, tudo flui melhor, tudo flui mais tranquilo. O trabalho consegue ser desenvolvido com mais tranquilidade. Mas até lá, a gente precisa, e a gente sempre fala que a gente tem um hiato de aprendizado. Então, até lá a gente vai estar se desgastando, treinando, organizando, reajustando. Como fazer essa turma que às vezes está na ponta, né? Como fazer essa turma entender o compromisso, né? Entender que aquela quantidade de tijolo colocado, né? Porque a gente chama de produção, às vezes a pessoa não entende, mas eu acho que é super pertinente isso. Até são as pessoas que termina que não adianta você fazer o cronograma, você botar no software, você fazer o planejamento, você comprar o cimento e tal. Se a turma que está lá, que vai pegar o saco do cimento, também não tiver esse entendimento do compromisso com o prazo e com o custo. Isso. Né? É uma balança, prazo e custo. Né? Investimento. E assim, a gente precisa sempre deixar muito claro e até
falar de uma forma que eles consigam entender, não só da parte técnica, mas também da parte pessoal, social, para que a gente consiga trazer esse pessoal também para uma visão total. Não exclusivamente de eu estou fazendo uma parede. Isso. Não, eu não estou fazendo uma parede, eu estou fazendo um apartamento, que será uma casa, um lar, um edifício, que vai perdurar aí por muitos e muitos anos, onde eu também vou ser uma pessoa, eu posso até não usufruir desse empreendimento, mas eu vou passar na frente e vou dizer, tem o meu trabalho ali. Então, aquela musiquinha que a gente sempre fala, né? Que depois que entrega o empreendimento, a gente canta a música. Tá vendo? Não é difícil, moço. Sim. Não é só da parte de engenharia. É de todos os funcionários ali envolvidos, onde todos eles fizeram e se esforçaram, né? Tem o trabalho envolvido ali. E é só com o trabalho de cada um, a junção de cada um, que a gente consegue entregar um empreendimento. Eu fico pensando, sabe, Amanda, de forma geral, assim... são as pessoas entenderem a importância que cada um tem. Sim. Você tem 116, ou pode ter 200 um dia, ou pode ter 50. Mas eu acho que são as pessoas entenderem que a peça que coloca do Lego, a importância que é, porque senão o bicho, né, não fica... Então, de forma geral, eu acho que o grande desafio assim, de quem está à frente, né, de faz uma parte dessa coisa de gestão, é fazer as pessoas entenderem a importância do trabalho de cada um, para não ser só o que bota o cimento lá e tal, e achar que não faz diferença se ele bota o cimento assim ou assado. Faz diferença, sim. E muito. Né? E muito. Então, acho que é desafiante mesmo, para você cumprir, você fazer com que as pessoas entendam a importância do individual, não só pensar que aquilo ali, o todo, só vai acontecer se cada um fizer. Essa parte é desafiante mesmo. Aí vamos lá. Sim, essa aqui é boa. O povo gosta de negócio de prazo, viu? O que é, na opinião de vocês, que durante o período de obra, certo, pode impactar a dificuldade de cumprimento de prazo, certo? Lógico que a gente está falando não de coisas catastrófica, né? Uma chuva extraordinária, uma greve. Estou falando mais de uma coisa de dia a dia mesmo, porque tem greve de caminhoneiro, como teve, né, alguns anos atrás. Greve de indústria de cimento, ou greve na construção civil, ou chuvas, sei lá, que a gente... Aquela semana mesmo a gente teve que parar um dia, não foi? Naquele dia da chuva... Isso. É um dia a menos. Isso. Né? Tudo que foi planejado faz assim, um passinho para trás, porque um dia não se conseguiu trabalhar. Mas o que é que pode, de obra, pode trazer efetivamente a dificuldade de cumprimento de prazo? Posso falar, Amanda? Pode. São tantas rotinas, né? Amanda Sim. com certeza vai poder completar também. E hoje, considerando a fase que o Aurora está, né, que é de estrutura, então, a gente não pode pensar no gerenciamento dentro do canteiro, né? A gente precisa pensar fora do canteiro também, porque a Pernambuco não constrói só, né? Dentro daquele muro que cerca lá o terreno do Aurora, nós não somos autossuficientes. A gente lida com fornecedores, prestadores de serviço. Então, eu ouso dizer que uma gestão de ativos, né? E esse ativo não é só o recurso humano, né? Que a gente tem essa dificuldade de trazer o pessoal a engajar, mas também toda a parte nossa de equipamentos, ferramentas, material. Então, toda essa gestão de ativo, né, financeiro também, patrimônio também da empresa envolve. Porque, por exemplo, lá nós estamos com instalação de equipamentos, né, grua, guincho, né, na Torre Iajá, está instalando na segunda torre. Então, imagine um equipamento desse que é crucial para uma obra que está nessa fase de estrutura, né, ficar inoperante por falta de manutenção. Então, acho que conforme vai evoluindo a obra, né, ela vai tendo esse avanço físico, os desafios vão mudando, né? E os pontos críticos que podem, de fato, acarretar num atraso ou na não conclusão da atividade, realmente vai mudando. E são exatamente essas variáveis, né, que a Amanda, enquanto à frente da obra, né, à frente da execução, consegue se debruçar. Exatamente porque tem mais tempo, né, enquanto a gente de planejamento e orçamento está pensando em outros detalhes. E os desafios vão mudando conforme o empreendimento, né, conforme o avanço. E eu acho que a Amanda pode falar mais um pouquinho da experiência dela lá também. E o interessante é que parece que
que, de forma geral, as pessoas não entendem como um dia faz diferença numa obra. Né? Não foi só um dia de chuva que não trabalhou, né? Sim. Então, mas às vezes, de forma geral, as pessoas não entendem a quantidade de caminhões de concreto que iriam chegar naquele dia, né? Ou, enfim. Naquele dia teria concretagem. Olha aí. Teria concretagem onde a gente conseguiu, né, cancelar. E assim, a falta de acesso, de fluidez, de realmente de todo mundo conseguir chegar no trabalho também facilitou esse cancelamento. Mas uma chuva impacta muito e não só na hora que ela está atuando. Eu lembro que no dia anterior a gente teve concretagem também, e aí o último carro eu disse, porque vai estar chovendo e vai continuar chovendo. A gente fica tipo meteorologista, né? Vai chover, vai continuar chovendo. A nuvem tá vindo, tá? A nuvem foi. A gente sempre fica dando uma olhadinha para o Marco Zero, né? Se lá tiver escuro, vai chover. Vai continuar chovendo. Se começar a clarear, diz, não, vamos continuar porque vai estiar. E no dia anterior já estava mostrando que ia continuar chovendo. Então, paralisamos a concretagem naquele momento e na certeza de que, ou melhor, na confiança, né? Certeza a gente não pode ter. Na confiança de que no dia seguinte a gente iria continuar e finalizar o trecho. Infelizmente, a chuva disse não. Ninguém não vai trabalhar, Amanda. Eu até consegui chegar, mas eu não consegui sair, né? E assim, a quantidade de funcionários que chegaram, a gente conseguiu dizer, não, vamos todo mundo para casa para que todo mundo consiga chegar em casa antes do pico de maré alta, que foi o que aconteceu realmente. E aí, alguns funcionários não conseguiram, como eu, o mestre e alguns funcionários, e a gente esperou a maré baixar e conseguiu fluir. Em relação a esse cumprimento de prazo, a gente está numa fase de obra onde a estrutura, a evolução da estrutura, que podemos dizer que basicamente é o nosso ponto crítico de qualquer empreendimento, é realmente a parte de estrutura, é a parte de estrutura onde vai direcionar todos os outros serviços. Então, eu não posso fazer alvenaria se eu não construir um pavimento para construir a alvenaria. Então, se eu qualquer item, qualquer dia de atraso ali vai impactar em vários outros dias de atraso de todos os pacotes, como a gente chama, dos serviços subsequentes. Então, a gente sempre, hoje, o nosso ponto-chave de direcionamento, de foco em relação à execução dos prazos é focar na execução da estrutura, otimizando, acelerando, trocando, mudando aí o que a gente pensou inicialmente de ser um cronograma, e aí a gente, não, vamos separar, vamos dividir, vamos antecipar, vamos dizer assim, fatiar esses processos para que a gente consiga, no final, eu posso até não chegar com esse final de antecipação de 2 meses, mas eu consigo 6 meses na periferia de antecipação, onde eu consigo otimizar e agilizar todo o serviço que ali está englobado e com o nosso custo, percentual, né? com um custo, chegando no custo, né? Isso, né? Até eu fiz analogia com a feira, fazer analogia, por exemplo, uma reforma de uma casa. Você não coloca gesso sem você colocar a parte de instalação. Sim. Né? Então, você não coloca alvenaria, como você está falando, sem ter a parte de estrutura realizada. Então, um dia sem fazer, todo aquilo que você falou, o pacote vai todo para frente. O dia final, que seria dia X, vai ser X mais 1. E aí aquele fixos já, né? Já. Enfim, vai e aquele X mais 1 só na estrutura. A gente precisa visualizar todos os outros pacotes. A cadeia que vem em seguida. Isso. Né? E aí, por isso que assim, foi bem assertivo. E o ouvido ativo da diretoria para determinar e dizer, não, vamos trazer mais um engenheiro e vai ficar focado na parte de custo, que vai conseguir também visualizar, até pela experiência de já ter entregue uma obra na construtora, conseguir visualizar e otimizar onde é que a gente pode melhorar, quais são os itens que a gente consegue absorver, quais são os pacotes que a gente consegue antecipar ou não, ou agrupar para pacotes, otimizando também a parte de produtividade. Então, foi exatamente essa questão que a gente... É um jogo, assim, que você vai, né? Financeiro com obra, né? E, às vezes,
as pessoas não entendem essa coisa de por que uma consultora X, Y, tal, atrasa tanto a obra, né? Por que a gente consegue... Primeiro que tem a questão financeira, que é muito forte, mas também tem essa possibilidade dos ajustes, né? Do olhar de que, isso aqui tem que melhorar. Então, é feito as coisas que são planejadas, mas nem tudo que é planejado vai seguir igual até o final. Você vai ali naquele momento, se você estiver acompanhando, podendo fazer ajustes no meio do caminho, né? Principalmente nessa parte de cronograma e essa parte financeira também, né? A parte financeira é muito importante, porque não adianta a gente fazer bem bonitinho lá no software e tal, e dizer, não compra, não vai ter concretagem, não vai, né? Então, e essa decisão, todas as decisões tomadas em relação a reajuste ou reorganização, somos engenheiros, então a primeira coisa que a gente faz é conta. Então, para que a gente possa fazer uma apresentação para a coordenação, superintendência e diretoria, na hora que a gente pensa, não, vamos mudar aqui, primeira coisa, nem fala, já vai fazendo conta. Qual o impacto? O impacto é isso, teremos isso de ganho e o investimento ou a economia será essa. Então, a gente sempre parte com esses princípios, atendendo, sim, os prazos, a qualidade e a segurança, porém, também com a responsabilidade de estar sempre entregando no custo. Até porque... E nesse ponto, é até interessante comentar que quando a gente precisa ter essas análises estratégicas, né? A gente tem tão cravado no nosso DNA a qualidade do produto, e quando eu converso com colegas que são da engenharia, eu digo, você não deveria nem falar de qualidade, porque se você fala de qualidade, né? E você está querendo questionar isso, né? Falar para algum cliente, você não deveria nem lançar seu produto, né? Porque é um compromisso que você assume. E quando a gente precisa ter essas reuniões estratégicas para poder redefinir planejamento, nunca foi mencionado em como fica a qualidade da obra. Porque já está cravado, né? Já é um DNA nosso. Então, isso não é questionado em momento nenhum. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você. Agora eu vou... Mas eu vou sair um pouco dessa parte, né, de prazo. Vamos agora para a parte de qualidade. O que é uma obra de qualidade? O que é um apartamento de qualidade? Porque existe um mito, né, assim, talvez, dizendo que esse apartamento é apartamento de luxo, um exemplo, né? Alto padrão, usa muito essa palavra, né? Alto padrão e tal. E pode estar construído uma porcaria, né? Porque botou lá um porcelanato não sei o quê, e a construção pode não estar alto padrão, só porque botou um revestimento alto padrão. Mas na sua ótica, o que é uma coisa de qualidade? Assim, como é que você enxerga isso? Pela minha experiência e analisando pela parte técnica, né, de fato, eu tenho especialização também na parte de manutenção, né? Já fui engenheiro também aqui do setor de assistência técnica. Eu acredito que a Pernambuco ela tem um segmento forte, não só nas suas perspectivas de lançamento, de marketing comercial, né, venda, mas também seu pós-obra. Ou seja, você tem uma empresa que está toda atrelada ali com processos que estão integrados, né, o sistema de gestão integrado da empresa, voltado para a parte de qualidade, segurança, meio ambiente, enraizado, né, com fichas de verificação de serviço. E mesmo assim, né, a gente costuma dizer, a gente assume como qualidade defeito zero, mas pode ocorrer defeito. Então, assim, esse compromisso, essa seriedade em você dar esse conforto para o seu cliente, dar esses prazos de garantia, você conseguir atender, eu acho excepcional, né? Então, eu já estive realmente à frente do setor e eu garanto que toda assistência técnica é dada, né? Todo o esclarecimento realmente é prestado, os clientes não ficam realmente sem resposta. Muitas vezes a resposta pode ser aquela que a gente não quer ouvir enquanto cliente, né? Mas a gente não foge, na verdade, do nosso compromisso, né, com a verdade e com a justiça. E falando em termos de qualidade, né, você entra no empreendimento da Pernambuco Abraão, Construtora... eu quero saber você, como é que você olha e... Pô, isso aqui tá com a qualidade. Mas me diga, como é que você acha que é? Você entra no empreendimento da Pernambuco Construtora e você realmente percebe, né, que é bonito. Eu acho que quando você entra no empreendimento e você vê que é bonito, o Candeias Prince, por exemplo, uma das clientes até comentou comigo, vou falar do meu filho, das minhas filhas, né? 2 torres lindas. Fale do seu filho. Comentam, caramba, como é que vocês conseguem construir em menos de 3 anos 2 torres desse tamanho?
né? E assim, é muito gratificante. A fachada realmente ficou muito bonita. A área comum também está muito bonita, equipada também. E quando você entra, eu postava foto, tirava foto o tempo inteiro, porque não deixa de ser um xodó da gente. A gente realmente se orgulha, né? E é um selo de qualidade realmente da empresa. Não só o acabamento das unidades, mas também como ela entrega as áreas comuns. Você chega nos empreendimentos de Muro Alto, então é algo fantástico, né? Então, você entrar num empreendimento, né? Você realmente gostar, você ficar deslumbrado com o que você está vendo, é muito encantador. O Aurora, então, eu costumo dizer que vai ser... Meu Deus do céu, muito lindo. Vai ser demais, demais. Creme de la creme. Aquele teto verde vai ficar incrível, né? Aquelas palmeiras grandes também na entrada. O projeto de paisagismo é gigantesco, assim, muito belo. Muito belo. E Amanda, para você, o que é, na sua visão? Eu acho que o belo já diz muito, né, em relação à qualidade. Quando você chega num ambiente ou num local ou com uma pessoa e a beleza, né, ressalta, já te traz esse conforto de já partir do princípio de que já é melhor. Já tem um alto padrão, ou que seja até um padrão médio ou baixo, vamos dizer assim, classe B ou C. A especificação técnica, os produtos assentados e aplicados naquele local, não direciona, não é uma direção, não é uma diretriz que vai dizer que é padrão, alto padrão, se é de boa qualidade ou não. É basicamente o empenho, é o bom assentamento, é a limpeza e organização, é a sensação, vamos dizer, do final, da entrega, da experiência. É basicamente isso. Acho que qualidade é você conseguir entregar uma experiência diferenciada, não só no padrão de especificações técnicas, de ter escolhido materiais de classe A, de padrões elevados, com resistências, das normas, né? Com resistências acima até do especificado para o empreendimento, como também toda a ornamentação, os enfeites, vamos dizer assim, que seria a entrega dos ambientes já decorados, dos ambientes com paisagismo, com iluminação. Então, basicamente, a qualidade final aí é esse encanto final, é a experiência total. Já essa coisa do belo, né? Isso vem da filosofia grega, já é uma coisa muito antiga, que nós humanos, a gente gosta de olhar do que é bonito, né? A gente gosta, a pessoa olha, não sabe por que gosta, mas o belo, ele chama a atenção da gente, né? E para mim, que eu não sou engenheira, né? Para mim, o que é a qualidade, o que é belo, o que é não ter nada, vamos dizer, porque um apartamento, vamos botar na unidade, né, na casa. É muito bonito quando você bota sofá, tapete, cortina, tal, né, você dá aquela coisa. Mas, para mim, o que eu acho bonito mesmo é quando não tem nada, zero. E eu vejo, assim, o alinhamento, sabe, dos assentamentos. É uma coisa, assim, a coisa reta, a coisa limpa. Que dá paz. Porque o que vier em cima é de gosto, né? Sim. Um gosta de colorido, outro gosta antigo, outro gosta clássico, outro gosta moderno. É gosto de cada um. Mas o belo, o bem feito, sabe? O limpo, o reto, isso para mim curvo, sabe, o curvo bem feito, sem ser, sabe, o limpo, essa coisa da gente. Eu me lembro muito quando foi uma evolução da gente há muitos anos atrás, que a gente colocava balcão, por exemplo, quando era chumbado, né? Na época que o balcão era chumbado, depois passou para aquelas cantoneiras. Então, aquilo ali, meu Deus, eu não sou engenheiro, eu olhava, sabia que não era legal e que um estava legal, porque é muito mais limpo, é muito mais bom de ver aquela coisa, o reto, né? O assentamento, sabe? Eu olho muito para isso. Como eu não sou engenheira, né? Eu olho para o que eu entendo. E para mim, eu gosto mais de ver um apartamento zerado, bem feito. Depois que bota as coisas, eu já fico, ai meu Deus, quanta coisa que colocou em cima. Porque o belo é você ver o simples bem feito. Né? A janela que... Para mim, isso é qualidade, sabe? Que a janela que não emperra,
tá sei lá, um balcão, um ralo que a água desce dentro do chuveiro. Cada coisa realmente desempenhar a sua função. Isso. Tá lá, sabe, para ser bem feito. Bem feito e limpo, sem remendo, né? Então eu acho que a gente fala muito isso, porque a Pernambuco Consultora tem acabamento bom, né? Fala de muito acabamento, essa palavra, né? Porque o acabamento da Pernambuco Consultora. E o que eu olho para a Pernambuco Consultora é isso. Eu gosto muito de ver o apartamento pronto, zerado, antes de todo mundo entrar, né? Para a gente ver a qualidade do que a gente fez. Porque termina que o piso, o balcão, o granito, a gente já recebe pronto da fábrica, muitas vezes. Mas quem vai lá e vai fazer a checagem, vai fazer a limpeza, vai estar, somos nós. Quem vai estar assentando, quem vai estar controlando, quem vai... Quando eu olho assim, meu Deus, está reto. Ai, meu Deus, está ótimo. A porta, sabe? Essa coisa do belo. Sim. Né? Isso, para mim, eu pergunto muito isso aos clientes. Teve um cliente que eu estava atendendo, foi para o Aurora, bem no lançamento. E aí ele chegou para negociar preço. E ele contando por que queria, que o sonho era morar na Rua da Aurora, porque a família morou na Rua da Aurora. E ele começou a falar da Pernambuco Consultora. Porque a Pernambuco Consultora tem 50 anos, porque a Pernambuco Consultora faz assim, porque não sei quem meu amigo comprou. Eu disse, olha, tá ótimo, não precisa nem eu trabalhar. Você já fez tudo pra mim. Aí você falou isso tudo e quer desconto? Aí não dá, você que está defendendo a Pernambuco Consultora, não sou eu que estou defendendo, é você que está defendendo. Então, porque o acabamento que a gente tem para trás foi reconhecido, porque também tem isso. Uhum. Né? Essa coisa do floreio, do paisagismo, eu gosto, tá? Eu gosto da área como tal, mas o que eu gosto mesmo é de ver o apartamento com nada. Antes de colocar qualquer coisa, dessa coisa do acabamento. Porque isso é nosso. Né? Isso é feito pela empresa. E abrindo um parênteses, pegando o gancho do que Mariana falou agora pra gente, você entrar no apartamento e ele não tá ainda mobiliado, no caso acontece na vistoria com o cliente, né? E apesar de estar lá no Aurora, eu tenho acompanhado os processos lá de entrega do Candeias em termos de número. E para ver o cuidado e o zelo que a gente tem também, né, com todo esse processo de entrega final para o cliente, trazendo os números. Eu acompanho também, viu, Abraão? Fico lá de olho, quantos chamados tem da assistência e por que chamado. Eu também fico de olho, viu? Também fico. E em relação à quantidade de apartamentos, né, vistoriados e que foram entregues, né, dos clientes aptos, óbvio, para recebimento de chaves, mais de 85% foi entregue em primeira vistoria. Então é porque o cliente realmente entra, né, desses que estão aptos aí, se encantam e recebem. Então, imagina, né, esse compromisso numa etapa, depois de quase 3 anos de obra, você conseguir ter essa performance, né, você ter essa entrega. Eu acho bacana. E um dos empreendimentos, eu sempre falo isso, né, que eu visitei, ainda estava na assistência técnica, inclusive. Por mim, eu não queria mais sair de lá. Por mim, tu poderia ter arrumado mais uns 30 problemas lá. Que é o Asa, lá em Gravatá. Eita, fantástico. Aquele empreendimento é fantástico. Mas então, tá vendo, foi um empreendimento que financeiramente pra gente foi péssimo, viu? Péssimo. Todo mundo ama aquele condomínio. Ama. Não tem um fio, não tem um poste, tudo... Parece que você tá em outro mundo. Tudo subterrâneo, tudo lindo. E a Pernambuco... Maria, todo mundo ganhou dinheiro, menos a Pernambuco ali. Mas por quê? Porque a gente quis fazer com a mesma qualidade nossa daqui e deu muito mais trabalho pra gente, né? Fazer à distância. E tudo isso que você tá falando de gente, por exemplo, você tem mão de obra. Como é que você vai, né? Uma mão de obra lá, de repente ela não quer usar EPI, não quer... Né? Aquela obra é perfeita. Impecável. O bloco é aqui, tá cheio de pedra, aí implode pedra, constrói. É uma obra bem, bem bacana lá. Eu estava lendo, eu gosto de ler os detalhes, né, dessa coisa das entregas, dos chamados pós-entrega. E eu estava analisando o do Malia, que a gente entregou na mesma época do Candeias, e tinha um número relativamente alto de chamado, assim, pós-entrega. E aí eu fui olhar um por um. E eu fiquei muito feliz que muitas coisas que tinha lá, que procedia, mas não era coisa de qualidade de construção. Sabe? Tinha assim, por exemplo, cliente reclamando, a parede suja com um pé. A gente tá errado, a gente tem que ir lá e ajeitar. Mas
não foi mal executada a parede, sabe? As coisas que tinham lá, tinha, sei lá, uma esquadria arranhada, tal, mas ok, vamos trocar a esquadria, não viu na hora de vistoria, mas não é uma execução de obra desqualificada. Faz muita diferença. Eu acho que é isso também que as pessoas olham e acham bom, né? Mesmo o cliente, por exemplo, né, lá do Candeias, se tiver alguma coisa, eu vou receber, que eu vou deixar de receber por causa disso, né? Porque o todo tá bem feito. Eu acho que é isso que a pessoa fala do acabamento, que é a parte da obra. E tá em todos os produtos, realmente, né, da empresa. Porque quando a gente volta também para as reservas, né, Ipojuca, São Lourenço, você tem ali acabamentos que foram utilizados também na linha Prince, que a gente aplicou. Aí tem muita coisa que eu usava, né, nos 2 tipos de empreendimento. Usava, né, usava lá e usava nos empreendimentos que a gente falava da linha Prince. E o Minha Casa Minha Vida, a pessoa tinha uma moradia digna, né? Legal e bacana. Tá vendo? Já tô me perdendo aqui. Vamos lá. O que mais, ó? Existe alguma solução de tecnologia que tenha ajudado a tornar o processo mais eficiente? O que é que a tecnologia tem aí? Tem alguma coisa de inteligência artificial na obra? Não sei, ainda tem. Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Curiosidade, acabei de pensar nisso agora. Eu dei um sorrisinho, porque a gente falou agora há pouco. Isso, exatamente. Foi. Tivemos uma reunião, né, de engenharia agora à tarde, e pouco antes tivemos uma visita de uma empresa que vai fazer um acompanhamento justamente nessa otimização de utilização de equipamentos novos, que nos entregue uma qualidade e uma agilidade, consequentemente um melhor acabamento com uma melhor produtividade, para que a gente consiga acelerar os nossos processos. A gente já trabalha com a qualidade como princípio, né, como base, e aí a gente está otimizando, utilizando esse tipo de algumas ferramentas inovadoras e tecnológicas, mas basicamente hoje a gente está utilizando essa nova gama de ferramentas aí para que a gente consiga manter e continuar atingindo essas metas com uma melhor produtividade, com um menor custo, com um melhor prazo. O que será que vai ter de inteligência artificial em obra, hein? O que será, hein? Será que vai ter robôs, assim? Não é muito... Não é muito dessa parte de robotização, mas é muito mais da parte de informação, né? É como a gente... De controle. De controle, de informação, de acesso de informações, de visualização desse processo, da gente conseguir... Eu adoro ver aqueles vídeos, aquelas obras construídas 3D. Vocês já viram? Aquela máquina fica assim... Eu recebi do diretor recentemente um robô construindo uma parede. E assim... eu vi aquilo. Ele me mandou. Eu vi. Ele me mandou. No dia seguinte que ele foi na obra, a gente estava falando sobre pedreiro, né? E aí ele me mandou, Amanda, e aí? E aí, será Amanda? Que chega aqui? É. Assim, ainda... A gente sabe que um dia vai chegar, né? Tá mais próximo, porém ainda muito distante. Então, a gente ainda estamos a passos curtos para essa tecnologia toda. Mas a gente consegue otimizar como visualizações em relação a acesso de projeto. Então, aqui a gente já tem... você chega no pavimento, você coloca o QR Code e você consegue visualizar o projeto especializado ou o projeto daquele apartamento, daquela unidade. Se passou por um personaliza... Fazer um vídeo disso, Isis. Se passou por um personaliza, tem todos os projetos daquela unidade e aí o principal. Não é qualquer pessoa que vai ter acesso, porque a partir do momento que a unidade é minha e eu estou personalizando aquela unidade, não é todo mundo que vai lá e vai ter acesso. Eu quero ver o que o meu vizinho fez, né? Não. Temos restrições e aí só as pessoas habilitadas a terem acesso àquela informação é que conseguem fazer essa leitura. Essa leitura do projeto. E a utilização dessa ferramenta é interessante porque ele acaba eliminando alguns riscos. Por exemplo, você está executando o empreendimento com projetos obsoletos. Então, você faz a atualização do projeto, teve revisão, coloca lá na pasta disponível. Já está atualizado. Você faz a leitura do QR Code para e não acontecer da gente estar executando com um projeto desatualizado. Isso. Né? Perfeitamente. Isso mesmo. Tá renovando os projetos. Porque isso aqui pode ser mudado. Durante a construção pode mudar. E acontece muito, né? Principalmente a parte de instalação. Eu vejo o pessoal doido aqui de projetos.
com essas atualizações, né, de plantas e de projetos. Porque tem muitas idas e vindas, até a finalização e o fechamento de dizer, não, meu projeto é esse, tem várias análises, vários estudos, porque uma coisa é você idealizar, e aí vai para a parte de compatibilização, de realmente cabe, é necessário, é viável, é execuível, passamos os custos, valida, e aí a partir disso é que começa a ser executado. E o software para a gente, né, são ferramentas de gestão que facilitam, na verdade, né, diminuem o processo, diminuem a quantidade de pessoas que estão envolvidas, para a gente que está na função lá de administrador, né, de um empreendimento, enfim. Mas para o pessoal que está no operacional, a ferramenta é a extensão do trabalho. Então, a partir do momento que você emprega essas novas tecnologias, né, que está sendo estudado lá para a Aurora, e você consegue obter essas informações, extrair essas informações, tempo de funcionamento, tempo que ficou realmente inoperante. Você tem esse registro. E a gente aprendeu a usar também. Então, exatamente. Também tem isso, né? E a gente só consegue controlar, né, o que a gente consegue medir. Então, eu preciso ter alguma informação, né? Então, se eu estou medindo, eu consigo ter esse controle e consigo fazer gerenciamento. Você não consegue gerir se você não tem um dado, né, trabalhado. Você precisa realmente obter essa informação. Então, acho que vai ser bem importante para a gente, para poder amadurecer, né, essa ideia e empregar em outros empreendimentos também. E aí eu recordei agora que a gente fez um treinamento, né, de um determinado equipamento, onde hoje o usual está utilizando um equipamento similar, que é o que mais é utilizado no momento. A gente precisa de 2 funcionários. E aí fica um funcionário na frente, executando o serviço, e o outro, ele fica basicamente de guarda-costa, porque ele vai guiando aquele equipamento para que o da frente consiga utilizar. Executar. Isso. É basicamente um trabalhando... Vocês já viram aquela história que a pessoa que consegue fazer cirurgia à distância? Vocês já viram isso, não? Não. Através de robô. O médico está aqui, o paciente está em outro país, como se fosse você lá na sala e o funcionário está na obra e você vai executar o médico, né? Ele bota a câmera e tal e está aqui executando, o robô está fazendo a cirurgia na pessoa e ele está olhando numa tela. Isso já existe na medicina para cirurgia sendo feita à distância. Imagina, como se fosse uma coisa... Sim, um processo cirúrgico requer uma destreza gigantesca, né? Então... Isso, né? Precisão, né? Eu fico pensando nessas coisas de... Saindo um pouco agora da Pernambuco ou da gestão, de como as pessoas, de forma geral, têm cada vez mais serem necessárias. Se tornar por si só. Lógico que a gente faz muito treinamento, a gente tal, mas... por si só, as pessoas têm que entender que elas têm que ser necessárias. Porque já vai ter o médico operando, ou alguém operando à distância. E se a pessoa não for necessária, a pessoa não vai fazer parte do processo. Né? Eu falo muito das pessoas que colocam lá o cimento, entender que ele tem que ser necessário. Né? Todos, porque... não sei se amanhã a gente vai ser todo mundo substituído, né? Mas a gente vai ter que ser necessário usando a inteligência. Né? A inteligência da gente é que não vai ser substituída nunca. O esforço físico pode ser terceirizado. Isso. A parte intelectual continua sendo nossa. Nunca. Né? E aí a gente realmente precisa estar sempre se aprimorando, se especializando, para que a gente consiga ser esse médico à distância, a estar só digitando, clicando, ele fez uma cirurgia abdominal. Puxa. E os médicos tudo assim, de braço cruzado, olhando, e ele com o robô fazendo a cirurgia. Em países, não foi assim, em Recife, Paulista, não. Foi em países distintos. Então, um dia acho que vai chegar para essa... lógico que isso tem investimentos, né? Mas as pessoas ficarem atentas, que tem que serem necessárias e usar o cérebro, que o robô está aí. E até também a parte de aceitação, né? É como não quero usar isso não, obra. Né? Não vou fazer isso não. Eu tenho medo. Eu prefiro o médico presencial. Pronto. É basicamente o que a gente visualiza em toda metodologia nova, toda inovação ou introdução de um equipamento novo. Então, basicamente, o que é que a gente visualiza nessa? Eu prefiro a minha ferramenta antiga, né? Resistência. Eu prefiro estar lá segurando 12 quilos do que tá distribuído no meu corpo, porque eu vou colocar uma mochila que vai fazer o mesmo trabalho
não vou precisar do meu guarda-costas aqui do lado e, principalmente, o que seria 12 quilos passa a ser 5. Olha só. Então, assim, eu vou conseguir desempenhar, ter a mesma performance em relação a entregar o produto final. Com mais segurança. Com menos metade da questão. Não só da produtividade, mas também da segurança. Porque quando a gente começa a analisar o todo, a gente está visualizando não só o ganho de produtividade, mas principalmente de segurança e de qualidade, de ergonomia, de esforço físico empenhado naquele local. Então, pensando especificamente apenas nesse produto, é um ganho muito grande. E não um ganho unilateral. Não é só a construtora que está ganhando, mas principalmente o funcionário, que mesmo que esteja resistente ainda hoje, mas num futuro não muito distante, daqui a 2 semanas, eu acho que eu não coloco mais que isso não, porque ele vai ver o conforto, o cansaço no final do dia com certeza vai ser reduzido. Diferente, né? O sol não, mas o cansaço, o esforço físico, com certeza. Vamos lá, minha gente. Sim, essa eu gostei. Você acabou de falar aí, ó, como é feita a conscientização dos colaboradores sobre as normas de segurança. Então, eu até pontuei nas minhas listinhas aqui. Eu sou novata, né? Eu tenho um pouco mais de 1 ano só na empresa. E o grande diferencial, e assim, quem é de fora, eu acho que sempre visualiza isso como um dos pontos muito fortes da Pernambuco, que é a valorização do profissional. Do seu profissional de canteiro, de reconhecimento, de qualificação, de remuneração também, de realmente estar tentando e fazendo com que ele também acredite que ele pode crescer. E aqui você cresce. Então, essa valorização a gente consegue não só falar, mas realmente vivenciar. E temos vários históricos aqui, né? Abraão é um deles. Comecei como jovem aprendiz em 2012, na época do Parque Prince. Né, assim, conte essa história um pouquinho, vá pra turma. Entrei na Pernambuco em agosto de 2012, né, no mesmo meu aniversário. Uma criança. Uma criança. Nem pude, inclusive, iniciar na obra, né, porque tinha apenas 17 anos e para ter acesso aos canteiros você precisa ser de maior, né, então completei 18, fui para a obra. E hoje, né, depois de quase 13 anos, estou num cargo de liderança. Né, já passei por setor de assistência técnica, gerenciei o setor, à frente da obra lá do Candeias, né, entreguei a obra e agora já estou no segundo empreendimento, que é desafiador, né, para a empresa e para a gente também. E a gente gosta de desafio, né, Amanda? Isso. Então é incrível. Né? E esse cuidado, né, essa extensão, esse olhar, não é só para o pessoal que está em cargos de alta gestão ou de níveis maiores de liderança. Né? Teve recentemente, ano passado, o programa de capacitação de profissionais, né? Onde as obras elencaram os profissionais chaves, né? Fosse pedreiro, servente, carpinteiro, para eles poderem se aprimorarem, né? Os conhecimentos, enfim, ou seja, capacitando, treinando esse pessoal para possíveis promoções de classificação, né? Como a gente costuma chamar nos canteiros. Então, isso é muito importante, porque não é para inglês ver, né? O pessoal consegue, né, enxergar na prática isso. Inclusive, no próprio treinamento, né, teve a presença lá do superintendente de engenharia da empresa, exatamente para poder reforçar essa cultura, né? Então, isso é interessante, é bonito de ver. E ter esse tratamento que eu digo horizontal, né, com o pessoal. Né? Até hoje tem gente que passa, que já trabalhou comigo lá no Candeias, que não está mais hoje na empresa, mas que mantém comunicação, que quando passa na frente da obra, tira a foto e... Doutor, olha aqui, Abraão. Exatamente. E isso é bacana, né? Porque você acaba construindo, de fato, uma grande família nesse quesito, né? Onde está todo mundo realmente envolvido com o processo, né? A gente sabe que obra também tem muito... É muito corrida, né? Todos os processos, mas não deixar esse fator humano de lado, né? De você olhar para o outro como você gostaria que olhassem para você também. Quando a gente fala assim de segurança, parece que é óbvio que a pessoa vai cuidar de si, mas é a falta de informação. Essa questão de você dizer, parece óbvio, não, tem que usar EPI, tem que usar o cinto, tem que usar bota, tem que usar... Parece que é óbvio, mas não é. Às vezes é falta de informação. Para que eu vou botar esse cinto? Para que eu vou botar isso aqui? E às vezes também como a informação é passada, porque a gente
costuma Sim, fazer como com informação é tanta passada, né? frequência, né? Que acaba caindo também nesse modo meio que estático. Lá no Candeias, inclusive, em um determinado período da obra, principalmente envolvendo os trabalhos de altura, né? Os trabalhos que envolvessem escavação, que são críticos, a gente fazia muito DDS por vídeo. Então, assim, colocava um vídeo, de repente, de escavação, colocava lá um bonequinho mesmo de animação, que é exatamente para trazer esse gás, esse diferencial. Porque o pessoal está tão acostumado com o técnico de segurança ou o engenheiro chegar lá na frente e alertar, né, sobre como ele deve tem que ter né, cuidado, preservar né? a sua saúde, mas quando você coloca um vídeo, a gente chamou, inclusive, lá, tendo nosso PGO, né, que é o Planejamento Gestão de Obras, Projeto Canteiro, Projeto Cinema Canteiro Seguro. Então isso foi bacana, porque você você traça ali uma ruptura, né, e o pessoal chega animado, né? Então é interessante utilizar também dessas outras ferramentas, e a Pernambuco tem um selo forte também no quesito segurança. E quando Mariana perguntou agora pra gente qual seria um dos maiores desafios hoje do Aurora, acho que seria esse um dos principais também. Por quê? Estrutura é uma etapa bem crítica da obra. E você não tem gigante, né, minha gente? Isso. E você não 30 tem e ali tantos nada para poder, né, resguardar. Então você precisa realmente ter esse cuidado com as linhas de vidas, com o guarda-corpo, todo o sistema. Inclusive foi feita a análise, né, e foi mudado o sistema lá do Aurora. Acho que a Amanda pode falar um pouquinho também sobre isso. Eu só queria voltar um pouquinho em relação ao treinamento, porque eu acho que um ponto que você falou em relação... o óbvio precisa ser dito. Isso. Não é só porque a gente Não acha que todo mundo vai entender. Eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito, porque a gente passa despercebido por algumas coisas. Então, nesse caso da gente mostrar um vídeo de alguma coisa acontecendo, porque tudo que impacta chama atenção, né? Uma polêmica, um vídeo de mais ação ou de, infelizmente, de alguns acidentes, faz com que você acorde e aí analise, Fique né? ligado, pode acontecer com você. Até ali, porque, na grande maioria, a gente tem profissionais de muito tempo de casa, de muito tempo de trabalho, que acaba gerando confiança. E é justamente a confiança do processo de todos os dias estar desenvolvendo aquela mesma função que dá uma falta confiança e até uma falta segurança de que não vai acontecer. Fazer, não vai acontecer. Eu já fiz comigo, 3 né? milhões de vezes, eu vou fazer só mais uma. E aí não, a gente tá sempre relembrando e dizendo o óbvio, pode acontecer. Não é porque não aconteceu que não pode acontecer. Graças a Deus não aconteceu, mas pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer com um novato que nunca foi apresentado àquele ambiente, mas pode acontecer com um antigo de 30 anos de casa, ou 30 anos de função, até mais, e que acontece algumas vezes. Então, essa questão de estar sempre atento. Eu nunca vou esquecer, há muitos anos atrás, acho que, sei lá, uns quase 20 anos atrás, quando a gente começou aquela ISO 9000, aquele negócio lá atrás, acho que foi uns 20 anos, mas que a gente tinha metas, né? Tinha lá as metas e tal. E tinha uma meta que toda vez que a gente vinha para as reuniões era de redução de acidente de trabalho, né? De dias, aquela quantidade de dias e tal. E aí, como é que a gente vai fazer essa meta, né? Meta de dias, tantos dias sem acidente. X dias. E aí alguém que estava na reunião fez assim, vamos fazer uma meta, então, por acidente. Vamos fazer uma meta. Temos que ter, no máximo, tantos acidentes. A gente lá de cá, né? Veja, como assim? A gente tem que ter 0, como é que eu vou ter meta? Meta de acidente, a meta é 0. Né? A meta não pode botar. A empresa pode ter até 5 acidentes. Não existe. Né? Então, isso me marcou. Há, sei lá, muito tempo a gente começou isso. Não pode ter meta de acidente. Isso. É o contrário, né? Pode ter acidente. Eu lembro até de um DDS que foi passado um determinado momento que era assim, a meta eram só 5 acidentes. Pronto. Era acidentes, era redução de acidentes com amputação. Aí a gente vai reduzir para 3 acidentes. Ok. São 3 pessoas. Você acha que tá isso. Ok? Aí, não, tem 100 pessoas na obra. 3 pessoas sendo amputado, tá ok. Aí, fale nome de 3 pessoas da sua família.
escolha qual é o membro que ele pode ser amputado. Imagina, você, né? E Isso. aí impacta, né? E aí é quando chama a atenção e dizer, não, três pessoas agora não é suficiente, porque pode ser Tem que da ser minha zero. família, pode Isso, ser eu. Isso, pode ser a pessoa. Então, E aí quando a gente começa, Isso. leva por essa diretriz, consegue realmente... Não, mas gente, a meta é zero. Não posso ter meta de acidente, né? Meta é zero. Vamos para os finais, minha gente, porque senão a gente vai ficar aqui até desce o vinho, desce o champanhe. Veio uma pergunta também, essa pergunta veio na caixinha. Não tá nem aqui, porque não deu tempo de trazer, mas é uma pergunta também minha. Quando eu pensei em a gente fazer esse episódio, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu disse, isso eu vou perguntar, porque é uma dúvida, não é uma dúvida, é uma coisa que eu sou muito orgulhosa assim, do que a Pernambuco faz e que para mim é muito difícil, é acabar uma obra. Eu acho uma coisa tão incrível, Linda. tão surreal. Como é que a pessoa acaba? Gente, obra não acaba nunca. Se eu fazer uma obra em casa, é toda hora aparecendo uma coisa. Como é que vocês, como engenheiro, conseguem sair? Tipo, chave, entreguei e tchau. Eu acho assim, é muito difícil. Porque se você ficar na sua casa, sempre vai aparecer. Uma parede que não sei o que lá, uma luminária que você quer colocar a mais, Verdade. um negócio que não tá tão bom, vou refazer. Eita, não ficou tão bom esse balcão, vou não sei o quê. Né? Como vocês conseguem encerrar, passar a chave? Acabou. Tchau, tá. Obra entregue. Porque se fosse eu, acho que eu ia passar uns 10 anos na mesma obra. De você fazer bem feito, mas saber também que existe um limite de você ficar lá lambendo, porque você tem que sair. Não é sair. E a gente tem esse desafio aqui na empresa de tira todo mundo, né? Começa deixando uma quantidade de gente, vai deixando, aí chega uma hora que acabou. Agora, Então, eu acho que a gente começa determinando os processos, né? E aí, quando temos processos bem definidos, a gente consegue visualizar início, meio e fim. Acabou. Né? Eu gosto muito de comparar, porque independente quem tem filho, quem não tem filho e é engenheiro, você tem um apego emocional, vamos dizer assim, por um empreendimento. Na grande maioria, é o que você está executando naquele momento. E quanto mais tempo você passa ali, mais apego você vai tendo. E aí, quando vai chegando no finalzinho, primeiro, quem está fora consegue visualizar muito mais rápido todas as evoluções. Como você está ali todos os dias, você não consegue ver nada mudando. Né? É aquela timeline da câmera que vai passando assim os dias e você tá lá no dia a dia, não consegue ver a evolução. Mas quem está visualizando e vê a agilidade, né, o processo, a câmera passar mais rápido, você consegue ver as etapas sendo concluídas. Então, para mim, em especial, conseguir entregar um empreendimento, primeiro é meta cumprida, né, dever cumprido, é realmente dizer, não, Consegui. É mais um para a história, é mais um para contar. São mais lares entregues. Eu sei que aquele empreendimento vai ser casa e construir vários lares que com certeza vão ser bastante felizes e que possam realmente usufruir. E tudo aquilo, todo aquele esforço, todo aquele amor que a gente empregou naquele empreendimento. Sempre quando eu entrego o apartamento, eu sempre falo o seguinte, que a gente está entregando, a partir daquele momento que a gente faz a entrega das chaves, aquela unidade deixa de ser uma mera unidade para ser um lar. E aí, a partir daquela entrega, a responsabilidade já não é mais minha. A responsabilidade é do cliente, de receber essa unidade. De manter, e aí sim, transformar a unidade em realmente um lar e, consequentemente, todos os seus acabamentos, ajustes, para que deixe de ser só uma unidade e comece a ter vida, e gosto. Deixe de ser obra, né? Isso. Deixe de ser obra. Isso. Então, Perfeito. o processo, né, de dizer, o engenheiro vai só até a determinado momento. Então, eu só vou até a entrega do condomínio, vamos dizer assim. Ou que seja, você vai até só até a entrega da área comum, a entrega de todas as unidades. Então, eu finalizei aquela unidade
eu finalizei meu processo, eu vou dar tchau àquele empreendimento. Tchau, filhinho. E aí eu vou, no futuro próximo ou não, passar na frente e nem poder entrar. Mas eu tenho certeza Tem que pedir autorização para entrar, veja só, né? Tem que pedir autorização para entrar. É muito engraçado, até quando meus filhos eram mais novos, que eu, né, toda hora passava nas obras da Pernambuco e tal, e quando eu entregava, mãe, é o teu prédio. Eu disse, ele não é mais meu prédio, né? Deixou de ser. Deixou de ser. Quando eu fui na casa de alguém, um amigo meu que morava no empreendimento da Pernambuco, e aí eu pedi autorização para entrar e tal. Aí, não sei qual foi dos meus filhos, fez assim, ô mamãe, e tu precisa ter autorização para entrar no teu prédio? Eu disse, meu filho, porque não é mais nosso, né? De outra pessoa. E como foi para você, Abraão, entregar o Candeias? Fresquinho. Isso, não, esse é o primeiro, né? E você dizer, tchau, agora eu cumpri a minha missão. E fechar, assim, tá entregue. Eu fico mais na dúvida de como vocês enxergam que está entregue, sabe? Porque, veja, vamos lá, eu que estou do lado de cá, a grama ainda não pegou direito, tu tá entendendo? Uhum. Sabe, a grama vai pegar, vocês sabem que a grama vai pegar, mas quando a gente coloca a grama não pegou ainda. E vocês não vão ficar lá dentro da obra, esperando a grama, né? Tá limpo o apartamento, vai fazer não sei o que, sujou tudo de novo, meu Deus, vai ter que limpar tudo de novo. Né? É obra, você vai ter que sair. Então, essas coisas, como deixa, sabe? Como fecha. Fechei a chave, sabe a chave da casa? Tá bem recente, né, o Candeias. Isso. Inclusive, se eu passar por Jaboatão, eu tenho que passar na frente. Tem que passar na frente. E é muito gratificante, né? Você ir no empreendimento que já foi entregue e você ver que quem assumiu o empreendimento está cuidando daquilo que você construiu. Tive a oportunidade de entrar em vários. Que não é mais isso, seu. que não é mais seu. Tive a oportunidade de entrar em vários empreendimentos da empresa, né? Durante pós-obra. E é bacana você ver que algo que teve tanta mão envolvida, né? Tantas mãos ali para ajudar a construir, está sendo realmente zelado, né? Que os proprietários ou os investidores, se for o caso, né? Zelam ali pelo patrimônio deles. Só escuta elogios, viu? Que bom. Candeias, está maravilhado. E para mim foi desafiador porque nessa etapa de final de obra tem muitos processos que não dependem única e exclusivamente da empresa ou dos profissionais, né? A gente lida com órgãos também externos. Sua amiga Neo Energia. Exatamente. Então, essa briga, né, digamos assim, do que eu preciso finalizar e do que eu preciso que as pessoas que estão fora da minha obra, né, atendam, é complicado, porque você entra no... O próprio Habite, né, em si, Isso. né? A própria prefeitura que tem que ir, né? Você lida com prefeitura, você lida com bombeiros, né? Com PESA, energia. Então, assim, são muitos órgãos que têm força também, que têm nome, né? E os processos realmente são muito burocráticos. E, contrapartida, você tem que finalizar toda a área comum também. Eu lembro que eu fiz um cronograma gigante lá, imprimi, a gente ficou acompanhando, né? De todas as atividades, né? Esmiucei, de fato, o cronograma. Tinham várias abas, mas tinha que preencher. E ali pra gente era um compromisso, chamava o encarregado, chamava o mestre, vamos olhar, né? Porque para eu poder obter resultado, eu tenho que saber o que eu preciso entregar, né? Então, assim, a gente ia tendo esse acompanhamento. Você subdividiu ainda mais, né? Que você diminuiu ainda mais os processos. Tudo. Se tá faltando colocar cerâmica no capiaço da janela do 20º pavimento, veja o nível do detalhe, porque era um capiaço da janela do 20º. É detalhe. Tá faltando trocar a lajota, que tá trincada na coberta. Então, assim, a gente relacionou tudo. Falta retoque de pintura, falta retoque de textura, tá faltando mobiliário, tem que instalar o playground. Então, assim, relacionamos tudo. E para mim, né, a visualização do final de obra, né, a entrega de obra, realmente esse repasse, só estava sendo contemplado conforme ia ficando tudo verde. Né, que é a legenda que a gente geralmente usa. Se tá verde, tá bom. Vai ficando verde. Se tá verde, tá bom. E é importante essas visitas, no caso do supervisor, né, superintendente, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar realmente o quanto evoluiu. Né? Então, quando chega lá a supervisora, eu falei para você, né, que na próxima vez ia estar diferente, que ia dar certo. Que ia acontecer. Então é importante, né, você ter esse apoio, porque como você está ali respirando o dia a dia da obra e lidando também com esses agentes externos, né, que a gente precisa realmente contornar várias situações, enfim. É massivo, né? É um trabalho assim desgastante, mas quando você
olha, e você tá lá assinando o protocolo, né? Tá junto com o síndico, com comissão, fazendo entrega. É o coroamento, na verdade, de um trabalho feito por um time competente, né? Porque a Pernambuco tem um know-how gigantesco, assim, de pessoas extremamente experientes, né? Comprometidas, e é resultado do time, sem dúvida, né? É primeira obra, né? Então não tem como. Eu até disse que ia tatuar aqui o Candeias Prince do peito, né? Tô devendo essa A tatuagem marquinha aqui, do Candeias. sem dúvida. Mas para mim o sinal realmente era esse, né? Receber o feedback, né, dos meus superiores, receber a orientação deles também e conseguir visualizar que tá faltando a grama, né? Tá faltando a grama lá do Que a gente, estacionamento, que porque a gente até botou depois aquela coisa ali da área comum, que foi aquele tapetinho, não foi que tinha nas tampas. a gente, inclusive, algumas situações são feitas por melhoria mesmo, Uhum. né? Então, assim, houve lá mudança para melhor, né, do projeto de ambientação, e a gente esclarece para o síndico, olha, vai vir aqui ainda a empresa para poder projetar aqui esse deck. Então, é tudo realmente anotado, pontuado, esclarecido. E Mas eu fico pensando assim, no virar, meu Deus, o virar. Sabe aquele. É como você está dizendo, o capiaço do não sei aonde ficou faltando. Aí lá vai para. E todo mundo anda realmente de mão dada, né? Porque doutora César é a mesma pessoa, vamos fazer o checklist, vamos olhar tudo antes. Você pega uma torre, eu pego a outra, vamos na área comum. Então tá todo mundo ali solidário, né, para poder realmente fazer acontecer, Tem concluir, que ir com entregar. com a pranchetinha, né? Isso. Né? E ir anotando, porque para depois vai voltar para executar, porque senão a pessoa nem. Não lembra. Se Não não tiver lembra realmente. Eu mais. lembro que eu checklist fiz um total. grupo, eu direcionei, né, para as torres o pessoal e fiz um grupo no Eu ia fazer um grupo no fim WhatsApp. de obra. Acho que eu ia fazer um grupo. Fim Sempre de no obra. finalzinho. Era tá? foto Bem. com legenda, né? Coloquei o pessoal, deu pra entender e aí chamava, né? Olha, você vai me dando retorno do que você tá finalizando todo dia. No outro dia eu ia lá pra ver se realmente tava correto, né? São alguns mecanismos que a gente utiliza, né, Isso. para poder melhorar a comunicação. Picado, né? Do Que pequenininho. é para né? não ter chance de Isso. você pedir pra pessoa ir lá pintar, né, perto do rodapé do hall e a pessoa pintar, retocar o rodapé errado. Então você vai lá, Ou não, tira a sei foto, lá, bota não- a seta. Então acho que é uma atividade para super-herói mesmo, viu? No finalzinho isso. entregar. Final, para mim, eu acho assim. Eu sei que subir, estrutura, tal, mas o tal do sair, sabe? Do fechar a chave, assim. Para mim, é uma coisa assim, que não sou engenheira, que não estou dentro, para mim é o ápice do engenheiro. É você fez acabar. Meu Deus, é um negócio tão incrível assim. Essa questão do belo realmente incomoda, né? Eu lembro que Belo, eu chamei o mestre e disse, mestre, vamos aqui, porque essa cerâmica não ficou boa, não. Eita. Esse triste aqui, vamos montar Mestre um vai dizer, meu andaime. filho, aceita, pelo amor de Deus. Já com tudo pronto lá, já tinha desmontado. Vamos montar novamente um andaime, vamos corrigir e corrige, né? E esse critério, na verdade, esse rigor, né, para a qualidade do serviço é de engenheiro, supervisor, superintendente. Eu me lembro que ele chegou para mim, Abrão, esse PU aqui tá espessurar. Não tá legal. Vamos melhorar. Vamos mexer na cerâmica. Tá certo, doutor. A gente vai mexer. Então, realmente existe esse compromisso e a cadeia inteira, né, que tá envolvida. Isso é muito bacana. Ninguém quer fazer serviço que não seja, né? A altura que a pessoa quer, né? Quer fazer o melhor. Ninguém vai aceitar. Mas alguma coisa, minha gente, que a gente não conversou. O que vocês acham? Conversamos muito. Não sei nem há quanto tempo pra gente estar aqui. Tem uma coisa que a gente não falou, que vocês queiram falar. Não, eu lembrei também de mais uma coisa em relação à valorização do funcionário e principalmente a questão que isso aí está incumbido na história da Pernambuco, é fazer com que os funcionários também tenham voz, né? Todos os processos, eles são chamados a participar do processo de execução por exemplo, da CIPA, principalmente. Quais são os métodos que a gente vai utilizar para melhorar a segurança? Como é que a gente poderia melhorar o canteiro para facilitar, para dar uma qualidade de vida, ou um descanso melhor no horário de descanso, ou o ajuste que para poucos pode ser muito pequeno, mas para quem está utilizando ali todos os dias é tão necessário. Então, esse ouvir e principalmente motivar para que falem, para que a gente possa ouvir, é também um diferencial que mais me chamou a atenção quando vim, né? De realmente fazer com que das pessoas serem todos ouvidas.
não só ouvir, mas também incentivar para que fale. Porque às vezes até falam e você não tem quem ouça, mas também que incentive a falar, porque está aqui ativo e que eu consigo ouvir. E quanto mais você fale, eu consigo também abrir o meu olhar de melhorias, de agilidade, de uma coisa que a gente estava tão acostumado a fazer sempre daquele jeito, e alguém, por um estalo, disse, faz assim, e disse, como assim eu nunca tinha visto, nem tinha pensado dessa forma? É olhar a mesma coisa, só em estar posicionado em local diferente, você vai conseguir ter uma visão diferenciada. E aí, mostrando esse seu ponto de vista, a gente consegue melhorar também o processo. Foi um diferencial bem... Às vezes, pessoas que entram, feito você entrou novatos assim na empresa, às vezes as pessoas se chocam com isso. Né? Às vezes vem de outras empresas, de outras experiências e tal. E, às vezes, são duas coisas que eu vejo, né? Que quem entra assim, não só em obra que eu escuto, mas na parte administrativa também, primeiro essa coisa de ouvir. Né? Realmente, você pode até negar, mas você vai escutar e entender e analisar. E outra coisa também é o acesso à liderança, a coisa horizontalizada, né? Verdade. Porque quando você tem uma empresa muito vertical daqui que, sabe, não chega nunca, né? Eu me choquei na nossa primeira concretagem, no concreto do nosso primeiro bloco, o doutor Eduardo apareceu. Pronto. E ele apareceu não sozinho, ele apareceu com o Agostinho, com o proprietário do terreno, ele disse. E assim, a gente, no primeiro, né, é aquela Lady Murphy, tudo dá errado, a coisa atrasa, a extensão que deveria estar funcionando, não está funcionando, o concreto que ia chegar... doutor Eduardo, sem avisar. Chegando, não, vai chegar 10 horas da manhã, deu 2 horas, acho que não foi tudo isso, mas assim, estava bem tarde e não tinha chegado. E aí, do nada, a diretoria chega. E assim... Logo hoje. E assim, na hora foi meio desesperador, mas ele me deixou mais tranquila. Primeiro por ele entender, né, do processo. E aí dizer... que obra é obra. Obra é obra. Isso. Então, a gente parte do princípio que a gente tem que atender todas as normas, não só de resistência, de qualidade, de segurança, porém, tem todos os outros itens que acaba fugindo. E lá, como tudo é muito grande, né, a gente tinha um volume de escavação gigante, e aí o terreno enorme, a gente achava o terreno pequeno. Como assim? Não vamos tirar material. Doutor, não vamos tirar material, porque eu vou precisar. Porque meu nível é tal e eu preciso chegar nesse nível. Se eu tirar qualquer coisa, mesmo os blocos sendo enormes, vai faltar. E aí a gente foi. Guarda aqui, guarda ali, vamos cavar nessa parte. Uma logística. A logística foi fundamental, porque senão realmente ia inviabilizar. E também a questão do tamanho de tudo, né? Nossos blocos, assim, os maiores, tinham 6,70 metros por 6,70. Então, na hora de receber esse aço, primeiro que... Tu não tem noção, né? Um bloco de concreto de 6 metros. Aí disse assim, a gente não dá na carreta. Não dá na carreta. Como não dá na carreta? Porque as dobras vai passar da base, do comprimento da caminhão, largura, na realidade, não era nem do comprimento, era da largura do caminhão. Então, assim, a solução, qual será? Ok, coloca no 45. Ele deu a inicial e a gente virou o resto da obra. Só que a gente vira o resto da obra com um ferro de 32. Então, assim, é uma bitola bem grande, né, pra gente estar ajustando na obra. Acho que as pessoas só se... Sabe aquela coisa de filme, desenho animado, que a pessoa pula assim, no negócio pra virar a ferramenta, né? Foi basicamente isso, mas aí a gente começou já visualizando lá no início, antes do material chegar, quais eram os equipamentos que a gente ia utilizar para poder fazer essa dobra, porque não existia chave para o ferro de 32, Olha aí, vocês vão ter muita história para contar, viu? E aí, utilizar uma alavanca, fazer uma extensão para poder a gente usar física, né? Quanto maior o equipamento, a gente faz menos força. Então, em vez de utilizar 10 pessoas para virar um ferro, eu utilizei 3, aumentando essa alavanca. Então, foi toda essa questão. E aí, essa presença ativa
também da diretoria, que não só nos mostra que está lá, vendo, vivenciando e principalmente presenciando cada etapa e dizer, poxa, você está desempenhando um bom papel, eu estou vendo todas as etapas, eu estou vendo o quanto você já passou. Para as duas partes, né? Para vocês que estão lá executando, né? Que, poxa, pelo menos ele está vindo, está olhando, e para ele também que está indo e está vendo que está sendo executado conforme ele gostaria que fosse. Mas isso às vezes choca, assim, as pessoas, sabe? Como assim? Estou falando, por exemplo, aqui no escritório. Como assim, Mariana, trabalho de porta aberta, é tudo aberto e entra e sai e fala com todo mundo. Então, isso é uma cadeia, né? Isso a gente sai ganhando muito com isso. Essa coisa da ouvido ativo e da horizontalidade. Porque a gente tem rapidez na velocidade da informação também. Né? Porque daqui que chega, se for muito, vai chegar nunca. E se a pessoa não se comunica, se eu quero falar com Abraão, eu tenho que falar com 3 pessoas para poder chegar em Abraão. Daqui que chega Abraão, aquele ouvido, que é o negócio de telefone sem fio. Se perde informação ali no caminho, porque eu né? não posso pegar o telefone e ligar. Então, eu acho que isso é um negócio bacana da gente. Assim, mas, às vezes, nem todo mundo se adapta. Então, eu me acostumei depois da 3ª semana, porque ele ia 2, 3 vezes. Agora eu já sinto falta, porque eu disse assim, não veio ainda essa semana, será? Aí ele liga. E assim... Minha gente, um presente para vocês. Ai, obrigada. De agradecimento, de participação de vocês aqui no nosso podcast. Foi super rico. Desejo muito sucesso pra gente, assim, nessa obra. Tá linda, todo mundo tá de olho e vocês estão dando show. Os clientes tudo felizes. Quero ver na hora que começar... Quero ver essa hora começar mais personalização ainda. Ó, que lindo. Todos os dias, viu? Meu cafezinho aí. matinal. Ainda tem um nome, viu? É personalizado aqui, ó. Lindo demais. Adorei. Nem eu tenho, nem o meu não tem nome. Gostaria de deixar registrado para todos vocês que estão vendo que o meu não tem nome, é uma indireta, né? É uma direta, né? Que o meu não tem nome. Mas muito obrigada, minha gente. Foi ótimo. Foi nota 10. Obrigada, foi massa. Obrigada.